Oi pessoal, vamos resolver os exercícios do módulo 8. Então ele tem aqui um esquema onde ele vai queimar óleo dentro de um calorímetro e ele vai queimar esse óleo aqui e esse óleo vai aquecer a água que está aqui dentro, tá? Num recipiente termicamente isolado. Ele quer saber então qual vai ser a temperatura final da água, né, após a queima do óleo. Aí ele diz aqui que uma colher de sopa de 13 ml equivale a 108 quilocalorias. Eu tenho 2,6 ml de azeite e dentro do calorímetro eu tenho 500 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Vamos lá, qual vai ser a temperatura final da água? Bom, 13 ml de óleo fornece 108 quilocalorias. 2,6 ml, vamos ver quantas calorias ele não fornece. Está aqui, simplesmente uma regrinha de 3. Então, descobrimos que dá 21,6 quilocalorias. Agora, quantidade de calor do azeite mais quantidade de calor da água igual a zero. A quantidade de calor do azeite já está aqui, 21,6. Vamos deixar tudo em quilocalorias. Mais MC delta θ da água. Temperatura final, que a gente não sabe, que é o que a gente quer encontrar. Então, é só fazer essa continha simples aqui. Temperatura final 63,2 graus Celsius. Resposta à letra D. O exercício 2, eu tenho um concreto e água, 500 gramas de água e 500 gramas de concreto que são jogados dentro de um calorímetro. Tá? Ele quer saber a temperatura de equilíbrio, temperatura final, e depois ele vai jogar água lá dentro e quer saber qual a quantidade de água e tal. Vamos lá. Então, inicialmente a gente tem essa situação, a água a 80 e o concreto a 20, eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio aqui. Quantidade de calor da água mais quantidade de calor do concreto igual a 0, MC delta θ de um, MC delta θ do outro. É só fazer o que nós estamos querendo achar é a temperatura final, tá? Aplica a distributiva nos dois termos, tá? E vamos achar a temperatura final de 70 graus Celsius. Agora, eu tenho água mais concreto a 70 e vou acrescentar a água a 95 graus e quero que a temperatura de equilíbrio volte a ser 80. Então, água mais concreto a 70 graus, aqui, mais a água a 95 graus, e eu quero saber essa quantidade de água que eu vou jogar lá dentro para que a temperatura final seja 80, tá? Então, faz as continhas e tal. Aqui tá facilzinho. Vai dar 400 gramas de água. Aqui. O exercício 3. Uma garrafa térmica. Ela tem como função evitar a troca de calor do líquido com o ambiente, para manter a temperatura do conteúdo dentro da garrafa o mais estável possível durante o maior intervalo de tempo possível. Então eles deram categorias. Categoria A, a variação de temperatura é menor do que 10%. Categoria B, entre 10 e 25 e assim por diante. Tá?
Aí ele coloca uma mistura de água a 10 graus e outra a 40 graus dentro, numa proporção de 1/3 para água fria para 2/3 para água quente. Então nós primeiro precisamos achar a temperatura de equilíbrio e depois, 6 horas depois, quando se abre a garrafa, a temperatura final estava 16. Então vamos achar primeiro essa temperatura de equilíbrio aqui e depois de 6 horas a gente vai ver essa diferença e vai ver em que categoria que essa garrafa térmica se encontra, tá? MC delta θ mais MC delta θ da água quente e água fria, 2/3 de MC, temperatura final que eu não sei, menos 40, temperatura final que eu não sei, menos 10, tá? O MC eu posso cortar, o MC, o 3 eu posso cortar com esse 3, tá? Ficou 2 vezes 2 vezes θ, 2 vezes 40, 1 vezes θ, θ menos 10, está aqui. Tá? Aí acho o valor da temperatura final, 30 graus Celsius. Bom, aí eu quero achar a variação percentual. Tá? Eu tinha temperatura de 30 graus Celsius, no final eu estava com água a 16, isso corresponde a uma variação de 47%, variação percentual, normal, tá? 30 graus variou para 16, quanto é essa variação? 47%, então ela se encontra entre a categoria D, que está entre 40% e 55%, resposta letra D. Tá? E o exercício 4, então ela queria água, dona de casa queria água a 60 graus, mas ela deixou a água ferver a 100 graus. Então, ela tirou fora 4 litros de água a 100 graus e abriu uma torneira e com água a 20 graus, com uma vazão de 0,1 litros por segundo. Ele quer saber quanto tempo tem que deixar essa torneira aberta para que a temperatura final seja os 60 graus que ela queria. Tá? Vamos lá. Então, vamos achar primeiro a quantidade de água, uma massa de água que eu preciso jogar lá dentro para que a temperatura final seja os 60 que eu espero. MC delta θ mais MC delta θ tem que dar igual a 0. Então eu tenho 4 litros de água, a temperatura estava em 100, baixou para 60. E aqui eu tenho uma certa quantidade de água que eu não sei, e eu quero que a temperatura estava em 60, estava em 20, chega para 60. Tá? Então eu fiz a continha, consegui descobrir que eram 4 quilogramas de água, ou 4 litros de água. Bom, como ela fornece 1 litro por segundo, eu vou precisar de 40 segundos, né? Ela fornece 0,1 litro por segundo. Quantos segundos eu vou ter que ficar aberto para conseguir os 4 litros? 40 segundos. Só isso. Se vocês perceberem, então, o exercício 5 que aparece aí é igual ao exercício 3, né? O exercício 5 é igual ao exercício 3, não precisa ser resolvido, claro. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau.